Amados, abra a sua Bíblia Sagrada. Nós estamos em um culto de ceia do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês de uma palavra em carta aos Romanos, capítulo de número 5. Glória a Deus. Carta aos Romanos fica no Novo Testamento. Depois de Atos dos Apóstolos, vai encontrar carta aos Romanos. E coincidiu, né? Não é coincidência, é jesuicidência de um texto escrito por João e dito pelo Senhor Jesus que Ele amou o mundo, o Pai, de maneira tal que deu o seu Filho para que todo aquele que é nele crer. Então, depende daquele que crer. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1 a seguir, diz o seguinte, todos acharam? Diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado, diga derramado, em nossos corações, ou em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo assim, logo muito mais agora sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Glória a Deus. Com seus olhos abertos ou fechados, eu quero orar junto com vocês. Senhor Deus, eu estou dependendo extremamente da graça do Teu Espírito Santo, dependendo daquilo que o Teu Espírito Santo há de inspirar, para direcionar cada vida que aqui está, e a Sua palavra que nunca volta vazia, atinja aqueles que precisam ouvir, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia. Isso te peço crendo, e abençoe o Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. A introdução que eu quero fazer aqui, irmãos, é a seguinte. Uma pessoa me perguntou o seguinte: olha, a Bíblia diz que Deus não tem um justo sequer. E realmente, Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Mas lá também, Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E agora? Como é que faz? Como é que eu sei que estou justificado? Como que é ser justificado? Como que é sair de uma condenação de morte espiritual e receber essa libertação de maneira tal que eu sou justificado por Cristo? Então, para entender isso, ampliar um pouco aqui o conhecimento junto com vocês, deixa a Bíblia aberta aí se você quiser, e eu queria observar com vocês, lá em Mateus capítulo de número 27, quando Jesus, ele é preso,
E ele também é levado diante do governador de Pilatos, e agora começa um grande embate, e a jornada do Senhor Jesus, ele está terminando como homem na terra. E o Senhor Jesus, ele diz que veio para salvar os pecadores. Amém? É os pecadores que ele veio buscar. Se alguém não tiver pecado, não é esse que ele veio buscar. Como todos nós somos pecadores, então somos nós. Agora, está no fim da trajetória do Senhor Jesus, e vou mostrar para vocês aqui um pouco do que é ser justificado. Ele estava dentro de um cenário agora, onde estão fazendo um julgamento escondido na calada da noite, para sentenciá-lo a qualquer custo, mesmo que Pilatos tentasse, de alguma forma, ver que não havia meios para aquele homem ser acusado de alguma coisa que ele não devia. Mesmo assim, havia uma multidão que corrompeu outra multidão para exigir a morte de Jesus. E por incrível que pareça, a única frase que ele fala aqui durante esse período desse texto, são poucas falas, desde o versículo 11, que esse governador pergunta: tu és o rei dos judeus? Ele disse assim: tu diz, ou seja, em outras palavras, sim, sou eu. Dê o que der, venha o que vier, eu sou o rei, e acabou. Você crê assim? Entra governadores e governadores, presidentes e presidente, irmão, mas você tem que estar focado no grande rei que é eterno, Jesus Cristo. E reinará para sempre, e se nós permanecermos, estaremos para sempre com ele. Se vacilar, não estará. Estará lá do outro lado. E o outro lado é tenebroso. Diga misericórdia. Então, vamos lá para uma grande manipulação. Havia um sujeito para ser julgado, porque dois já tinham sido julgados. Dois sujeitos já tinham sido julgados, condenados, bateu o martelo, sentença de morte, morte de cruz, tal. E agora tem um outro no corredor da morte. E esse outro no corredor da morte se chamava Barrabás. Que segundo alguns estudiosos, esse sujeito aqui era o líder da gangue daquela época. Ele era o sujeito que comandava, ele era conhecido. No versículo de número 16, diz que ele era famoso. Se eu puxar a memória de alguém aqui, quem é um dos bandidos mais famosos que nós temos na mídia, que sempre está falando aí? Um deles é o Marcola. Segundo, Fernandinho Beiramar. Todo mundo conhece, pelo menos sabe de nome. São famosos. Se um sujeito desse se converter, eu vou te dizer uma coisa: abala o inferno. E é possível que se converta? É possível que se converta. Tudo é possível aquele que crer. Amém? E esse sujeito estava agora no corredor da morte, ia ser o próximo a ser condenado, como os dois primeiros, que foi crucificado com Jesus, que segundo a história, fazia parte do mesmo bando de Barrabás. Mas, irmãos, Barrabás, ele não era somente um preso comum, bandido famoso. A Bíblia diz também, eu marquei alguns textos aqui, por exemplo, no Evangelho que escreveu Marcos, capítulo 14, versículo 7, diz que ele era amotinador. E também tinha cometido um homicídio. Mateus, capítulo 27, versículo de número 11, põe ali também, irmão, Marcos capítulo 17, 14, versículo 7. Ele era amotinador, saqueador. Você está entendendo? Era saqueador. Vamos saquear lá o supermercado X. Ele era um saqueador. E aí o que acontece? No meio dessa coisa toda, ele cometeu um homicídio. Quando 14:7. Ele cometeu um homicídio. Nos 4 evangelhos fala de detalhes da vida desse homem. 14:7. Se não achar aqui, a gente vai para a Bíblia direto aqui, tá bom? Então, ele era um saqueador e ele tinha cometido uma morte.
Depois, no evangelho que escreveu São Lucas, diz que ele participou de uma sedição, ou seja, uma revolta. E depois fala que ele cometeu um homicídio. Então ele não era um sujeito qualquer, ele era um sujeito tenebroso e com ele tinha uma turma. E ele era um líder que lutava contra o Império Romano na época. Ele lutava contra César. E qualquer que lutasse contra César era um preso político e ele ia ter um problema sério, que o problema ia ser a morte. No evangelho que escreveu São João, capítulo 18, versículo 40, diz que ele era salteador. Salteador é uma raiz da palavra grega para pirataria. Era um salteador, um pirata. Não era do Caribe, não. Era lá da Judéia. E esse sujeito era contemporâneo ali da época de Jesus. Ele era contemporâneo. Ele nasceu numa cidade chamada Iefo, lá na Judéia. Então ele era um judeu. E quando essa família, esse menino nasceu, irmãos, ele recebeu um nome maravilhoso. Olha o nome de Barrabás. Bar, filho. Aba, pai. Lembra desse Aba? Que a gente canta aqui, Aba, pai. Que Aba não é somente pai, é um nome, ele é tão rico, que é como se, é papaizinho. É uma coisa bem carinhosa, amorosa. Ou seja, filho do papaizinho. E ninguém coloca um nome num filho desse, se o moleque nasce já quebrando tudo dentro de casa, e xingando, e querendo matar todo mundo, parecendo um boneco Chuck. Não, ninguém faz isso. Todos vocês que têm filho aqui, eu andei fazendo uma pesquisa com alguns, receberam um nome, porque foi espelhado em alguma coisa, ou alguém. Teve gente que pesquisou o nome e disse, vai ser esse aqui, entre tantos nomes, esse aqui vai ser o nome do meu filho. Exemplo, Davi. E outro vou fazer uma homenagem ao pai, ao avô. É uma pessoa que eu achei que é bonito. Por exemplo, a Eola Paula, né? A mãe, né, deu uma olhada para uma cantora evangélica. Não sei para que falar gospel, nós estamos no Brasil, vamos falar evangélico. Tá bom? Aqui não é americanizado, vamos falar igreja evangélica e pronto. Então, ela se espelhou, achou bonito e disse, aqui vai ser o nome da minha filha. E acrescentou ainda um Eola, né, que é única. Quando você for arrebatamento, se eu falar Eola, só sobe uma, que só tem ela. Então, cada um tem um nome, irmãos, e tem um significado. E tem significados lindos. E não significa que a pessoa vai ser uma pessoa boa ou vai ser uma pessoa ruim. Por exemplo, Maria das Dores. Colocou o nome de Maria das Dores, aí vai sentir dor a vida inteira. Irmãos, nem sempre é isso. Por exemplo, eu vejo muita gente, já vi muito bandido preso com uma tatuagem. Deus é fiel. Aí você olha e diz assim, meu Deus, e agora? Como é que fica? José das Couves de Jesus. Aí olha, o sujeito é um psicopata, estuprador, e olha o cão chupando manga. Aí você olha e fala, meu Deus do céu. O nome do outro sujeito é um nome bíblico, José de Jesus. O que é que ele é? Estuprador, psicopata. Aí você fica pensando, meu Deus, estragou o nome de Jesus. Irmão, o nome de Jesus não estraga. Você pode tentar sujar o que quiser, mas ele continua deixando qualquer um que chega perto dele mais alvo que a neve. O nome de Jesus tem poder que os demônios caem por terra. Sabe quem é? E esse menino, ele recebeu esse nome, que nome lindo. Filho do papaizinho. Que coisa extraordinária. E ninguém nasce mal. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 7, me falta o versículo agora, mas eu vou achá-lo, talvez eu até marquei aqui, capítulo 7, versículo 29, ele disse, o pregador diz assim, a parte B, que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções.
Então, Deus fez com perfeição. E o que é que faz errar? Más companhias. Uma mal educação em casa. Relacionamentos. Convivência. A Bíblia diz, em 1ª carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33, que as más companhias, as más conversações corrompem os bons costumes. Fulano tinha um bom costume, aí começou a andar com fulano de tal, ou com a criolina da Silva, e agora está com mau costume. Em cada 10 palavras, 50 está falando um palavrão. Por quê? Porque pegou o hábito do outro. As más companhias corrompem os bons costumes. Ou você é luz que engole as trevas, ou senão, se você não tiver cheio da graça, as trevas vão te engolir. Então, se mantenha cheio da graça de Deus. Em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes. E se sujar, mergulha debaixo da graça do sangue de Jesus. Que você sai mais alvo que a neve. Amém? Glória a Deus. Irmãos, ninguém é imune das vestes espirituais se sujar. A Bíblia diz que um sacerdote lá no livro de Zacarias estava com as vestes sujas e Satanás já correu lá para acusar e dizer, olha lá, as vestes dele está suja. Aí o Senhor foi lá e disse assim, ó, pega lá, eu estou criando aqui uma situação, tá? Cuidado para você não levar o pé da letra. Vai lá no guarda-roupa, pega uma roupa limpa e coloca no sacerdote, coloca uma mitra sobre sua cabeça, que eu quero ver o que é que esse diabo vai falar aí. Diabo do cão do inferno. Ele limpou as vestiduras do sacerdote. Você quer ser justificado? O sangue de Jesus tem poder. Mas esse rapaz aqui cresceu e as situações, com más companhias, com más informações, com ira, revolta, foi fazendo desse rapaz um monstro. Por quê? Porque ele via a corrupção lá em Judá e toda aquela região pelo Império Romano. E aí ele tomou um partido, fez uma gangue e disse assim, vamos saquear contra o Império Romano. E no meio desse saque, olha até que ponto chegou, ao ponto dele estar cometendo um homicídio. Ah, mas sabe, você já viram aquelas conversas de, eu nunca matei, nunca roubei, então, em outras palavras, não preciso de Cristo, porque eu já sou uma pessoa justificada. Não é não. Se não entregar a vida a Cristo e o recebê-lo, vai para o inferno tanto quanto aquele que cometeu um monte de crime. Amém? Tá difícil de dizer amém um negócio desse, né? Mas é isso que a gente vai comer hoje. Então o camarada foi se revoltando. Irmãos, eu estou te dizendo aqui da parte de Deus, cuidado com as revoltas que você está engolindo. Cuidado com o que você está ouvindo, as más conversações que estão corrompendo os seus bons costumes. E isso está entrando no meio das igrejas cristãs, no meio das igrejas de Cristo. Novos costumes que não edificam o nome do Senhor. Nós cantamos ali, eu vi entre linhas que me prostro diante de Deus. Como é que se prostra diante de Deus? Vocês sabem como é que se prostra? Você sabe como é se prostrar? Irmãos, ato de reverência começa por aqui. Isso aqui é coração. Coração é aqui. Geralmente põe a mão no teu coração. A gente põe aqui porque já virou um hábito. Mas na verdade é aqui. É aqui a placa mãe. E eu me curvo aqui. Quando eu me curvo aqui, eu tenho atitude que me faz cair de joelho diante de Deus. Tem um texto lá em Jó que diz que quando Jó recebeu um monte de má notícia. Olha, tua empresa X, ela foi saqueada, tudo acabou, só sobrou eu para te contar a história. Porque não tinha WhatsApp, senão tinham mandado lá um áudio dizendo, olha, está tudo sendo saqueado aqui, morri, pronto. Não, foi escapando um para contar a história, e no final chega o último e diz assim, a tua família, estava todo mundo reunido, alegre, cantando, a casa caiu, deu um vento, morreu todo mundo. Os 10. E aí o que é que ele fez?
A Bíblia diz que ele rasgou as vestes, rapou a cabeça e caiu diante de Deus de joelho prostrado e adorou ao Senhor. Aleluia! Isso verdadeiramente é quebrantamento. Mas, irmãos, vamos para cá. Esse homem aqui foi se corrompendo aos poucos. A ideia, quando a Bíblia fala em Efésios sobre a armadura, capítulo 6, sobre a armadura de Deus, para resistir firme no dia mau, contra as astutas ciladas do diabo, ou seja, as estratégias. Ele é estrategista contra a nossa vida. Ele não chega encarando assim, ele vai colocando meios que vai distraindo a atenção. Informações que daqui a pouco a gente está cheio de ira, de revolta, cheio de descontentamento. E se isso está acontecendo na tua vida, comece a refletir, a repensar que tem solução para a tua vida. E tenha cuidado para que você não se afunde no meio dessa situação. Esse homem estava num grau de revolta, que ele foi praticando assalto, ele foi juntando pessoas junto com ele, e ele foi juntando, na época não tinha droga como tem hoje, e foi juntando, daqui a pouco ele estava cometendo crime, e saqueando, e aí já não tinha mais limite, e aí ele foi pego, junto com outros amotinadores. E aí, naquele dia, reuniram-se lá o pessoal da lei e decretaram: vocês três aqui, da cela fulano de tal, corredor X, vem cá, você está sentenciado à morte de cruz. E não tem escapatória, não tem advogado. Vai lá e você está separado para morrer. E você vai morrer amanhã. E você vai morrer amanhã também. Não sei, vou colocar aqui amanhã, mas ele já tinha uma data que era naquele dia que eles iam ser crucificados. Corredor da morte, quem é o próximo? O próximo é um sujeito chamado Barrabás. Nome bonito, filhinho do papai. E Barrabás sabia que a sentença era morte e a história ia chegar no final. E aí, o que é que acontece? Na última hora, pegaram alguém. E quem era esse alguém? Um inocente chamado Jesus, o Cristo Salvador. E mesmo Pilatos querendo defender, não poderia, porque havia uma multidão gritando: solta Barrabás e crucifica esse Jesus. E eu creio que Barrabás do lado ali não estava todo alegre, irmãos. Porque era uma eleição. Era o povo que estava decidindo, e a voz do povo não é a voz de Deus. Eu repreendo em nome de Jesus essa ideia. Isso é coisa do inferno. A voz do povo nunca foi voz de Deus. Onde que está escrito isso? De onde que tiraram isso, que voz do povo é voz de Deus? Irmãos, a voz de Deus é única, verdadeira. Ela não cai em contradição, não tem brincadeira. É exatamente isso. Se ele falar, tu é salvo e pronto. Pode o mundo inteiro lutar contra você. Se Jesus estiver do teu lado, está tudo certo. Agora pode estar o mundo inteiro ao teu favor. Se Jesus estiver contra, tu vai para o beleléu. Tomar sopa de enxofre naquele lugar. Diga misericórdia. Quietinho ali, esperando a sentença, e diante da multidão, e agora quem é que vocês soltam? Aquela insistência, tem esse aqui, criminoso, e o sujeito ainda gritava: criminoso, isso aqui, ou esse aqui, e o povo ainda gritando, sendo motivado por alguém. Alguns, os fariseus, os que eram os religiosos, entre aspas, que queriam o fim de Jesus, estavam ali dizendo: falem, gritem alto. E o povo foi comprado por isso. E o que aconteceu? Chegou um ponto que o próprio Pilatos, no versículo de número 26, chega a um veredito. Ele diz assim: então soltou-lhe Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. A partir daquele momento, Jesus ele toma o lugar de Barrabás, o assassino,
o ladrão, o desgraçado, miserável, que saqueava, sabe? Que entrava na tua casa enquanto você estava trabalhando, e quando você voltava, aquela TV de tela plasma sólida, líquida, gasosa, tinha ido embora. Aquela 25 polegadas, 25 hoje já não é mais muita coisa, né? 40 polegadas por 80 de largura. Tinha sido levado embora, você nem terminou de pagar as prestações ainda. E você põe a mão na cabeça. Aquele sujeito que mete uma arma em cima de você e leva teu carro. Que a gente, quando olha, dá um ódio, né? Fica pensando infeliz, assim, pegaram ele. Irmãos, não deixe também que esse ódio tire de vocês a graça de Deus. Bandido bom não é bandido morto, é bandido salvo, arrependido, lavado e remido no sangue de Jesus, perdoado por Cristo. Mas na nossa indignação, o que é que a gente quer? A gente quer que esfole o sujeito desse. Esfole ele. Essa é a ideia. Por quê? Porque a gente está envenenado já com essas ideias. Revoltado já com essa falta de justiça. E temos aqui advogado, e tem mais uma advogada ali, e sabe disso, está quase sendo advogado. Sabe disso? Pessoas que é contratado para liberar um sujeito, que você olha e diz assim, mas o sujeito desse aí não pode ser solto. Mas na lei pode. É a mesma coisa. Como é que pode um sujeito que fez tanta coisa errada agora, diz que é crente, justificado, está salvo e vai para o céu? Sabe por quê? Porque ele reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador. Chegou até ele, se prostrou, pediu perdão, se arrependeu e está vivendo na presença de Deus. E todos vocês que estão aqui, menos as crianças que não entendem nada ainda, estavam condenados à morte espiritual, mas pela graça de Deus, lembre-se da graça, vocês foram regenerados, vocês foram adotados. Era filho da ira e agora é filho do papai. Pense, o camarada está com a cabeça na guilhotina, aí de repente chega alguém lá, Jesus não falou uma palavra, ele não tentou se defender. Ele poderia muito bem se defender. Ele poderia muito bem criar uma situação e sair daquele ato. Ele poderia, irmão. Ele não falou nada. Sabe como que se dissesse assim, não, eu quero cumprir o meu ministério, salvar pecadores. E provavelmente olhava para Barrabás e dizendo, esse menino foi tão bênção quando nasceu, se corrompeu, as questões da vida corromperam. Mas hoje é o dia que você não morre, Barrabás. É o dia que eu te dou uma oportunidade nova na tua vida. Vou tirar o teu pescoço debaixo dessa guilhotina e vou colocar o meu. E um homem, Deus homem inocente, enfia a cabeça ali, entre aspas, né? Nós sabemos que foi crucificado. Se doa, enquanto agora a ficha, né, a capivara lá da vida desse Barrabás estava totalmente limpa. Ele estava justificado. Alguém assumiu o lugar dele. Não mata esse desgraçado. Deixa que eu morra no lugar dele. Irmãos, onde nós lemos, diz que alguns morrem por uma pessoa boa, alguns. Mas morrer por uma pessoa ruim, miserável, como alguns de vocês eram antigamente, vai saber o que vocês aprontaram no verão passado, atrasado, Imagina quem é que vai morrer por vocês? Alguém morreu por vocês. Alguém morreu pelo mundo. E todo aquele que reconhecer e vir até ele, ele adota como filho. O Espírito testifica, Abba, Pai,
Papaizinho, aleluia, você passa a ser meu filho. Eu tenho um hábito, irmãos, de receber pessoas e colocar pessoas como filho postiço. Neto postiço, né? Tem netos postiços aqui. Eu adoto isso. Por quê? Porque eu acho bom para mim. Eu gosto disso. Meu amigo, eu tenho minha amiga ali, está lá atrás, lá minha amiga, né? Tem uns amigos aqui, uns amigos pequenininhos. De vez em quando dá uns trabalhos, mas é amigo. Agora, Jesus, ele morre no lugar desse homem, enquanto ele sai pelas portas, saltitante ou pensando. Se você estivesse no lugar dele, como é que você sairia de lá? É porque alguns de vocês nunca, provavelmente muitos de vocês aqui, nunca saíram das portas de uma prisão. Eu posso dizer que sei qual é a sensação. Mas você pode ter uma experiência de quando você saiu daquela crise, quando você saiu daquela situação que você estava, naquele tremendal de lama onde você estava, e o Senhor te tirou de lá e te justificou. Permaneça debaixo desta graça, haja o que houver, não lance a graça de Deus fora. Amém? Barrabás foi para casa, sabendo que foi justificado, agora era um homem livre, e eu fico imaginando quando as pessoas começavam a olhar para ele, quem é que, mas você está vivo? Uhum. E o fulano e o cicrano? Pois é, os dois foram condenados. E os dois foram realmente lá para a cruz, e lá estava quem? Jesus, crucificado no meio de mais dois que faziam parte do bando. Puxa vida. E os dois começaram sendo influenciados pelo povo. Ah, se tu és, desce daí. E aquela muvuca de falação. Irmãos, olha, seja pronto para ouvir, tardio para falar. E serve para mim, tardio para se irar, porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Não fale precipitadamente, fale segundo a palavra de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Se você tiver cheio de má informação e muita coisa que não é boa, e você falar precipitadamente, você é réu e culpado e vai dar conta. Diante da justiça, se eu disser aqui, eu vou matar o Anderson. E aí, de repente, logo o Anderson, né, que está ali quietinho, se amanhã, Deus o livre, já te livrou, acontecer dele ter sido assassinado, vocês podem se juntar aqui na justiça e ser testemunha. O que está sendo gravado aqui é testemunha, que eu abri a boca aqui e falei. Ah, mas não foi eu, não, mas você falou. Você é o primeiro suspeito. Por quê? Porque você falou. Então, encha o teu interior de graça de Deus, de palavra de Deus que vivifica, encha de louvor, encha de palavras que levam você mais perto de Deus, e cuidado, filtre informações e más conversações que estão corrompendo o caráter de cristãos. Manias que não são boas. Amém? Pense nisso. As más companhias corrompem os bons costumes. E isso não é somente de pessoa ímpia. Às vezes é de pessoa ímpia infiltrado dentro da igreja. Que criou uma ideia e essa ideia parece bonita e daí por diante, daqui a pouco a pessoa está perdendo a essência daquilo que era antes. Mas lá na cruz ainda tem dois. Já nos últimos instantes, condenado, não tem mais reversão. Agora não tem mais como sair dali. E corrompidos os dois por um monte de falação, os dois estão criticando, mas de repente um deles muda de ideia. Você ainda tem tempo de mudar de ideia. Amém? Você tem tempo. Você tem liberdade para mudar de ideia. Você tem livre-arbítrio para mudar de ideia. Eu tenho. Antes de chegar aí, passa por aqui. Nós podemos mudar. Eu quero mudar.
e eu quero mudar para melhor. Irmãos, o peso de fazer o bem, fazer o mal, o peso é o mesmo. A consequência é que é diferente. Estou com a pessoa aqui desbarrancando ali num pico da neblina e eu seguro ele pela mão, eu tenho duas opções. Ou puxo ele para cima ou largo ele e ele cai de morro abaixo. Fica quietinho aí, irmão, em nome de Jesus. Entendeu? A opção é minha. O peso é o mesmo. A consequência ela é diferente. Amém? Fazer o bem em todo o tempo. Nós somos criados por Deus para boas. Olha para mim. Para boas obras. Fomos projetados por Deus para boas obras. E o que é que tem corrompido a nossa vida? E entre essas boas obras é continuar crendo em Jesus Cristo, haja o que houver, dê errado o que der, luta do que vier, tribulação do jeito que vier, eu vou continuar crendo até o final. Mateus capítulo 24, versículo de número 12, diz que por se multiplicar a iniquidade, o que é mal, o amor de muitos se esfriará. Irmãos, isso é para nós temos esse aviso. Mas no versículo 13 diz assim, mas aquele que permanecer, que perseverar até o final, será salvo. E os que não perseveraram até o final? Precisa dizer mais alguma coisa? Irmão, perseverar até o final. Eu vou ficar até o final, até a última gota, até o último suspiro, até o último instante. Eu vou permanecer crendo. Haja o que houver, eu vou permanecer crendo. Vai ser agora, pode ser amanhã, pode ser depois. Mas o meu Redentor vive e por fim ele se levantará na terra. Vai acontecer. Eu creio. Ele vai vir. Amém? Nos últimos instantes já, ali a situação de morte, dor, e aquele homem calado. Ele estava calado, irmãos. Uma das piores mortes da época era exatamente essa. Havia um tipo de morte cruel naquela época, era jogar o ser humano aos animais. Mas os animais estavam tão famintos que não dava tempo para o camarada dizer, ui, já estraçalhava. A outra morte era ser decapitado, era muito rápido. Tinha outra que era ser queimado no fogo. Mas a morte de cruz, irmão, era a pior. Porque demorava. E lentamente. Quando via que o sujeito tinha uma boa resistência, aí iam lá e quebrava as pernas. Para ir se sufocando aos poucos. Furava num cantinho assim para furar o pulmão, para ir misturando sangue e sufocando. E aquela coisa terrível que bombinha não vai resolver nessa hora. O seu sujeito sabia que dali não ia sair. E no último instante, dos últimos suspiros, um desses que estava ali tomou uma atitude e disse, olha, no meio de crítica do colega, ele toma tento. E ele diz, rapaz, nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós somos culpados do que a gente fez. Mas esse aqui não tem culpa de nada. Esse é inocente. Dá para perceber, dá para ver nele que ele é inocente. Irmãos, um dos homens que eu mais admiro no Novo Testamento, um deles, é exatamente esse homem lá que está preso, que o evangelho que escreveu Lucas relata sobre ele. Ele olha para Jesus ali, ele no meio daquelas agonias, e ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, como é que alguém consegue enxergar um rei, um salvador, numa pessoa tão deteriorada que estava Jesus? É igual a muitas vezes a gente está aqui cultuando a Deus e tem gente viajando na batatinha. Sabe, está aqui, mas não está aqui. Está só o corpo, a mente está não sei aonde. Está tirando um selfie no banheiro.
Porque esse tipo de coisinha você está murmurando, e não pega esse momento de adoração a Deus. Não pega esse momento de reflexão a Deus. Não pega esse momento e falou, olha, eu não estou me sentindo bem conectado aqui. Dobra o joelho e ora. Vou falar de um rapaz aqui que ele não está. O Elísio. Sabe o que é o Elísio, né? O Elísio às vezes está ali participando do culto, aí o pessoal está aqui glorificando e tal, e louvando, e de repente, eu não sei o que ele sente, mas ele sente vontade de orar, e aí ele dobra o joelho ali e ele fica orando, e ora e tal, enxuga os olhos, dá vontade de perguntar para ele, rapaz, o que move você nessa hora? É o jeito que ele tem, aleluia! Em vez de murmurar, cante um hino de louvor a Deus. A Bíblia diz, guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé, a tua estrutura, o que te apoia, olha para mim aqui, ó. E inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolo. Aproveita esse momento. É um momento como se a gente tivesse exatamente ao lado de Cristo na cruz, e Ele está em nosso meio. A oportunidade perfeita daquele homem, Senhor, livra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que a gente consegue enxergar? Como é que enxergar que ele tem um reino? E o reino dele é poder, é um poder tão grande, que ele diz, olha, se o Senhor lembrar de mim, quando o Senhor entrar no seu reino, o Senhor pode me resgatar do inferno. O Senhor pode. Vejo no Senhor este poder que me resgata do inferno, do tremendal de lama, do charco de lodo, do lugar escorregadio. O Senhor tem esse poder. Aleluia. Você ainda enxerga Jesus com poder e glória? Ou a gente acostuma tanto com aquelas conversas de Jesus, 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 que quando chega na hora de usar o nome de Jesus, não tem força mais. É igual a palavra amor. Eu amo salsicha. Eu odeio salsicha. Eu amo chiclete. Eu amo ir lá no Big. Eu amo, que quando vai falar assim, César, eu te amo, aí eu tenho que adicionar alguma coisa a mais para dar um crédito ao amor. Eu te amo de paixão. Porque só se não falar alguma coisa a mais, irmão, não tem como adicionar, adjetivar alguma palavra ao amor, porque o amor é a coisa mais sublime, mais alta que existe. Deus amou o mundo. Não tem, aí ele amou de paixão, não, ele amou o mundo. É a palavra mais alta, mais rica, mais poderosa. É igual perdão. Irmãos, eu não gosto de usar a palavra perdão para qualquer coisa. Eu espirrei aqui, perdão. Não, pede desculpa. Todo mundo espirra, pelo amor de Deus, não sei que eu espirro na cara do outro. Aí é outra coisa. Mas eu vou usando tanto isso, que quando chega na hora de usar a palavra perdão, parece que ela não é tão significante como deveria. Irmão, perdão é resgatar uma pessoa da morte. É ser perdoado de uma coisa ofensiva. Ele disse, Senhor, livre-se de mim. E o Senhor olha para ele e disse, olha, em verdade eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu fico imaginando aquele homem quando fechou os olhos com um ar tranquilo. Aleluia, esse ar que nós lemos aqui em Romanos, ele diz assim, olha, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Por quem? Através de quem? Do nosso Senhor Jesus. Aquela paz que não dá para explicar. Está no meio de uma luta, mas tem uma paz que domina. A paz de Deus seja o árbitro. Seja aquilo que domine você, a paz que excede e ultrapassa todo o entendimento, domine você. Essa paz dominou ele. E eu creio que quando ele fechou os olhos, eu creio que foi um momento em que Jesus estava pegando na mão dele, criando
um holograma aqui, pegando na mão dele e entrando com ele no paraíso, dizendo, eu falei para você que estaria comigo aqui? Então está comigo aqui. Aleluias. Amém? O evangelho que escreveu São João, capítulo 6, versículo 37, que eu gosto muito de usar, diz, todo aquele que o Pai me dá, ele virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Irmão, se Jesus não lança fora, por que é que você quer se lançar? Não se lance fora. Receba graça por graça. Justificado pela fé, temos paz com Deus, aleluia, é por essa graça que estamos firmes, e nós temos uma viva esperança, e essa esperança é que nós viveremos para sempre em um reino eterno, em um paraíso. O tempo está cada vez mais escasso, o tempo está se apertando. Irmãos, independente de que alguns acreditam que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, no meio da tribulação, ou depois da grande tribulação, eu quero te dizer para você, fique debaixo da graça de Deus em todo tempo. Não se corrompa, não se perca. Se lave no sangue de Cristo. Justificado pela fé, temos paz com Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Como é que a gente se gloria nas tribulações? Sabendo que nós temos a graça de Deus que é suficiente na nossa vida. A gente nunca usou nem um pouquinho da graça de Deus que já está dentro de nós. Outra coisa que eu quero falar para vocês, que eu acho errado, uma porção dobrada do Espírito Santo, irmão. Onde na Bíblia que tem uma porção dobrada do Espírito de Deus? Fala para mim. Onde? A Bíblia diz que Eliseu pediu a unção dobrada do Espírito de Elias. A unção do Espírito Santo, ela é suficiente na tua vida. Você vai morrer, se você viver 500 milhões de anos, você não vai usar a graça de Deus que está dentro de você. Ela é suficiente. Quando o apóstolo Paulo estava na sua maior crise, lutando contra alguma coisa que todo mundo quer saber o que é, quando chegar no céu vocês perguntam e eu também. E ele, Senhor, e o Senhor diz, Paulo, olha, a minha graça, ela é suficiente para você. É como se dissesse assim, a gente aqui ficasse meio preocupado, porque tem 7 bilhões de pessoas no mundo, não sei se agora tem mais depois do Covid, mas 8 bilhões de pessoas no mundo, o oxigênio vai diminuir, irmãos. É como se Deus dissesse assim, olha, tem oxigênio suficiente para 8, 10, 100 bilhões de pessoas no mundo. Sou eu o dono do oxigênio. Amém? Esse oxigênio espiritual não tem lá um estoque assim que, puxa, cuidado no estoque lá. A graça que ele derramou foi o suficiente. Por isso nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Qual é a minha parte? A minha parte é eu crer. E o que mais? Continuar crendo. Cuidado para você não naufragar na fé por causa das más companhias. Que teu nome que foi escrito no livro da vida, você leve a sério e permaneça com ele até lá. Não deixe que nada corrompa a tua fé. Por se multiplicar e na iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas que isso não aconteça na tua vida. Aconteça um avivamento hoje, pelo poder do sangue de Jesus, que te justifica. Palavra final aqui. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Não é para comigo só. É para conosco. Todo aquele que o Pai me dá, ele vem a mim. Quando ele vem a mim, eu não lanço fora. Eu adoto ele. Aleluia! Para conosco em Cristo Jesus, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos salvos da ira.
Amém? Coloca aqui, Evelyn, para a gente fazer uma oração e você se espelhar aqui em Efésios capítulo 2, versículo de número 9. E nós vamos orar a Deus. Lembre-se do sangue de Jesus Cristo, da justificação dele, da morte dele em teu lugar. Estávamos condenados à morte. Você pode colocar no versículo 1, por favor? E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem é que já não praticou alguma ofensa aqui? Só as crianças. E pecado? Só as crianças. E no outro tempo, no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Se lembra como que era a sua vida antes? E quem está me ouvindo aí, que ainda anda nessa vida, tem lugar para você no céu. Segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Agora pule lá para o versículo de número 9, por favor. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não veio de vós, é dom de Deus. Amém? Estávamos condenados. Estávamos igual a Barrabás. E de repente, alguém veio e disse, olha, eu vou e morro no teu lugar. Olha, você está com seus pecados vermelhos como escarlata. Acredite, se você chegar perto de mim, eu vou derramar meu sangue e deixo você mais alvo que a neve. Kama rabacaia, charamando rabacanassuri andalabaia. Neiri alá shabá. As más conversações não podem tirar de você o Espírito de Deus que foi dado. Vamos orar a Deus?